Vamos ler juntos? Mateus capítulo 6, versículo 19. Deixa eu só deixar meu esboço aberto aqui. Aí. Nos diz assim o texto: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Vamos ler esse versículo juntos? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Até aqui, Senhor, colocamos a nossa vida mais uma vez diante do Senhor, mas agora em especial pedindo para que o Senhor nos livre das distrações, Senhor. Pedindo para que o Senhor nos permita olhar para a Tua palavra com carinho, com amor, com zelo, a fim de que possamos então sermos instruídos pela Tua verdade, pelas Tuas verdades, e nos tornarmos não apenas ouvintes, mas praticantes de tudo isso. Sê conosco, Senhor. Acolhe o nosso coração. Toma a nossa mente cativa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, retomamos nosso estudo em Mateus. No capítulo 6, vimos alguns ensinos de Jesus a respeito das esmolas, ou seja, da prática da generosidade, a respeito da oração e também a respeito do jejum. De certa forma, o Senhor estava explicando aos seus discípulos princípios de uma verdadeira espiritualidade. E nós ouvimos aqui de que essas coisas todas estão profundamente ligadas ao coração humano, aquilo que nós fazemos. E agora, trazendo o assunto dos tesouros, não é diferente, porque aquilo que nós fazemos com nossas riquezas, e aquilo e a quem nós entregamos, sabe, o nosso coração e depositamos a nossa confiança, nossa segurança, é uma questão muito importante para o Senhor e algo que Ele vai tratar agora a partir do texto que nós lemos. Não é por acaso que o ensino, a respeito das riquezas apareça imediatamente após a prática da piedade. Porque Jesus está mostrando que a vida espiritual, a piedade, as práticas piedosas não estão separadas da maneira como nós lidamos com os nossos recursos, da maneira como nós lidamos com o nosso tempo, da maneira como nós lidamos com os nossos talentos. Uma vez eu escutei da Carol Basso, que é uma professora de história da igreja, dizendo o seguinte, de que fazer gestão do tempo é uma disciplina espiritual. Porque se o tempo é do Senhor, conforme diz Daniel capítulo 2, ele define tempos e estações, se o tempo é do Senhor e nós também somos, fazer gestão do tempo é de certa forma algo espiritual, porque é fazer gestão daquilo que o Senhor entregou a nós. Então isso também diz respeito aos tesouros que possuímos, às nossas riquezas, aos nossos talentos e por aí vai. Nós podemos dar esmolas, nós podemos orar, nós podemos jejuar e ainda assim ter um coração completamente dominado pelas coisas que nos trazem algum tipo de segurança. Ou vamos ser mais diretos, podemos ter uma vida piedosa e ainda assim ter o coração completamente dominado pelo dinheiro. O assunto de hoje é assunto que em muitos lugares é polêmico. Falar sobre dinheiro, falar sobre as riquezas, falar sobre os tesouros. Mas nós cremos que o texto bíblico tem o poder de redimir no nosso coração, a partir da verdade, assuntos que muitas vezes se tornam tabus.
assuntos que muitas vezes se tornam problemáticos pelos escândalos, pelas má gestões. Então, minha oração é que hoje possamos ter uma perspectiva bíblica de como lidar com aquilo que o Senhor tem confiado a nós como nossos tesouros. O problema do texto não é o possuir a riqueza, mas é permitir com que a riqueza nos possua. E, meus irmãos, quando eu falo disso, eu não estou falando só para aqueles que têm muito recurso financeiro. Porque é bem possível de você não ter tanto recurso assim e ainda ser possuído pelas oportunidades que a riqueza pode gerar e isso se tornar o grande alvo e, por que não dizer, o grande amor da sua vida. O problema, então, surge aqui quando aquilo que deveria ser um instrumento nas nossas mãos se transforma no Senhor das nossas vidas. Jesus não está aqui ensinando para nós apenas sobre finanças. Seria muito raso se nós assim compreendêssemos. O que o Senhor está ensinando ao nosso coração é a respeito da adoração. Porque se o dinheiro deixa de ser instrumento e se torna Senhor, Senhor é aquele que recebe adoração, devoção, atenção, primazia. Então o Senhor ele está nos chamando a atenção a respeito da nossa vida de adoração diante dos instrumentos que Ele tem colocado nas nossas mãos. E a pergunta que eu quero te fazer hoje não é quanto dinheiro você tem, mas é em quem você confia. Em quem o seu coração descansa. Quero lembrá-los da frase de Agostinho, que nas suas Confissões, um livro muito interessante, inclusive, escreve assim, inquieto estava o meu coração, enquanto não encontrou em ti repouso. Então, quando eu faço essa pergunta, em quem você confia, em quem você descansa, a minha oração, o meu desejo é que, como Agostinho, você possa dizer, meu coração estava inquieto, meu coração estava perturbado, meu coração estava angustiado e aflito enquanto não encontrou no Senhor descanso, enquanto não encontrou no Senhor repouso, enquanto não encontrou nos braços do Pai o cuidado que nós tanto carecemos. Que você encontre nessa manhã isso no Senhor, em nome de Jesus. Versículo 19 vai nos dizer, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Jesus está começando aqui com uma ordem negativa, não acumulem. O verbo que é trazido aqui para nós, ele também pode ser compreendido como armazenar, guardar como tesouro. E quando nós pensamos em alguém que guarda algo como guarda um tesouro, nós pensamos em um armazenar que é bem assim, sigiloso, bem cuidadoso, um cofre, enfim, alguma maneira que isso não fique tão exposto assim. O texto está falando sobre isso, sobre esse desejo, muitas vezes até do acúmulo, e dizendo, não façam isso com os tesouros na terra. O que ele não está dizendo também é importante de nós entendermos. Ele não está dizendo que guardar recursos para planejar o futuro e ter, sabedoria com seus recursos é um problema. A própria Escritura, em outras situações, vai elogiar a prudência e o trabalho diligente. Quem tem, cuidado com aquilo que possui. O problema aqui para nós é aquele que transforma o acúmulo de riqueza, o objetivo da sua vida, o objetivo último, final da sua vida. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas já tive contato com algumas pessoas que praticamente tudo que ela fala é sobre ficar muito rica, é sobre os investimentos que ela tem. E uma coisa é quando se fala isso, na expectativa, no desejo de ajudar alguém, de instruir alguém, que às vezes não tem tanta habilidade com isso. Outra coisa é quando você percebe que isso se tornou o objetivo último na vida de uma pessoa. No mundo antigo, no mundo do Novo Testamento, a riqueza ela assumia diversas formas. A gente não está falando daquilo que a gente imagina hoje como riqueza. Mas a riqueza ela podia ser percebida como roupas valiosas, a riqueza podia ser percebida como metais preciosos, que nós chamamos hoje de joias.
Riqueza naquele tempo era, inclusive, alimentos armazenados. E acho que para nós, no tempo que nós estamos vivendo, também está virando um certo tipo de riqueza. Né? Quem tem acompanhado o mercado financeiro e as movimentações aí, tem escutado, né, sobre como as coisas vão ficar mais complexas, mais caras com, né, esse fenômeno do El Niño. Né? E eu não sou nenhum especialista para falar sobre isso, mas nós temos escutado as pessoas falando, vai no supermercado, compra 1 quilinho de arroz a mais, vai fazendo boa gestão, porque o alimento armazenado vai ser riqueza. E aí, no mundo antigo, terras, animais, muitas eram as formas de riqueza. Então, o Senhor não está aqui apontando aos seus ouvintes apenas o dinheiro na espécie, assim como nós talvez venhamos a pensar. Mas Ele está falando sobre todas essas formas que a riqueza pode assumir. E Ele está dizendo para não acumular, porque existem 3 ameaças a essas riquezas. Primeira delas, a traça. As roupas, por exemplo, eram uma coisa muito importante para o mundo antigo. Né? Uma peça de tecido de alta qualidade representava alguém de grande valor para a sociedade. Mas Jesus está dizendo assim, olha, até as suas roupas caras, as traças podem destruir os tecidos que estão sendo ali acumulados e armazenados. Então não adianta muito você querer viver uma vida em função das roupas caras que você usa. Não é que você não possa, mas se sua confiança está em chegar num lugar com a roupa cara, para que alguém possa te perceber, o Senhor está dizendo, olha só, as traças podem destruir completamente o tecido que está lá armazenado. Tem um outro problema que é o problema da ferrugem. O texto não está indicando literalmente, né, a corrosão, mas quando nós falamos de ferrugem, é disso que nós pensamos. Mas ele carrega também a ideia de algo que está se destruindo, né, e está em decomposição. Então, quando a gente pensa nas coisas que nós temos armazenadas, e aqui a gente falou não só sobre as roupas, mas metais preciosos, alimentos, aquelas coisas que são possíveis de serem armazenadas, o Senhor está dizendo, essas coisas podem estragar. Essas coisas, elas podem ser destruídas por pragas. Essas coisas, por mais que você se apegue à segurança de tê-las, elas não definem as coisas na sua vida, elas não podem ser o objetivo último da sua vida, porque as pragas podem vir e podem arrebentar com tudo. E não só isso, os desastres naturais. A gente tem visto por aí os fortes ventos. Vimos, alguns anos atrás, as enchentes lá no Rio Grande do Sul, né, tomando conta e levando tudo com a força da água. Então, o muito possuir não é garantia de nada. De nada. Porque existem coisas que nós não temos controle, que nós não conseguimos, sabe, com as nossas mãos organizar. Não sei se vocês já tiveram esse sentimento de coisas que, por mais que você tente, você não consegue ajeitar. Você não consegue ajustar porque está para além de você. É sobre isso. A ferrugem, ela traz um pouco dessa ideia, dessas coisas que podem ser destruídas. E tem um terceiro perigo. Nós falamos sobre a traça, sobre a ferrugem. Qual que é o terceiro perigo do texto? Os ladrões. As casas da Palestina, né, o contexto direto desse texto, elas eram construídas com paredes de barro, né, frequentemente. Se não fossem de barro, eram de materiais que eles eram relativamente frágeis. Então, os ladrões literalmente poderiam cavar a sua parede, abrir uma passagem através da sua parede e tomar para si aquilo que você estava guardando com tanto cuidado. Imagina, gente, você chega em casa e alguém cavou a sua parede, né? Coisa muito estranha para nós. Mas naquele contexto faz completo sentido o Senhor dizer: os ladrões escavam e roubam por causa disso. Então, o que o Senhor está mostrando aqui para nós? Que tudo aquilo que nós acumulamos na terra possui uma característica inevitável, que é o fato de ser temporário. Tudo que você tem essa característica, é temporário. É temporário. Aqueles que são mais desapegados lidam bem com isso, mas tem gente que é muito apegada às coisas. Muito apegada às coisas. E quando começa a perceber que as coisas são temporárias,
vai tendo algum tipo de crise, né? Talvez não seja nem das coisas que acumula, assim, como objetivo da vida, mas eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, casaram há 40 anos atrás e guardaram alguma coisa assim, porque não vou usar agora, mas em algum momento eu vou usar, e ficou ali debaixo da cama, ficou em cima do armário, e quando vai pegar aquilo lá, não tem a menor condição mais de ser usado. Porque é assim, as coisas são temporárias. A traça corrói, a ferrugem corrói, e os ladrões podem também roubar. Então, você pode guardar, você pode proteger, você pode aumentar, mas você não pode tornar nada permanente. Não tem nada que seja permanente. Lutero, ele escreveu na sua exposição sobre o Sermão do Monte, que é o sermão que nós estamos lendo, o seguinte: as riquezas são o menor dos dons de Deus, e o amor às riquezas é o maior das armadilhas. Acho isso muito interessante. Deus usa, sim, da riqueza, como dono do ouro e da prata que Ele é, mas as riquezas são o menor dos dons de Deus. E o amor que nós temos a elas, que muitas vezes é completamente desregulado, é talvez a maior das armadilhas do nosso coração. O Senhor não nos diz apenas aquilo que a gente não deve fazer, mas no versículo 20, acompanhem comigo, Ele diz assim: mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Então, Ele não está simplesmente dizendo assim, olha, não juntem tesouros. Ele está dizendo, ajuntem tesouros no céu. Ou seja, o cristão não tem que viver uma vida, sabe, de qualquer jeito, sem objetivo nenhum. Ele deve só transferir os seus objetivos daquilo que é temporário para aquilo que é eterno. Se aquilo que a gente está dedicando tempo é temporário, e é corroído pela traça, pela ferrugem, é levado pelos ladrões, tudo que você precisa fazer é descobrir essas coisas no seu coração e mudar, transferir os objetivos daquilo que é temporário para aquilo que é eterno. Então, meus irmãos, investir no reino significa usar aquilo que Deus confiou nas suas mãos para produzir frutos eternos. Então, meus irmãos, exemplos práticos disso. O dinheiro que nós temos, ele pode ser usado para o sustento da nossa casa e deve ser usado para isso, mas pode sustentar também a obra do Evangelho. Uma casa que nós temos é para morarmos nela e constituirmos família, mas pode ser usada para recebermos pessoas. O salário pode sustentar a sua família, mas daqueles que têm, além daquilo que precisam, pode também abençoar famílias que pouco têm. Os recursos que nós temos, que muitas vezes são além do necessário, podem ajudar aqueles que têm necessidade. O tempo que nós temos, que muitas vezes nos sobra, ou é mal gasto, pode ser investido em pessoas, em causas, que muitas vezes carecem de atenção. Quantas são as causas que não recebem atenção? As causas dos vulneráveis, daqueles que são oprimidos, sabe, por alguma questão da sociedade, a dependência química, né, as crianças em situação de rua. Talvez possa você ser alguém, e não porque a igreja criou um projeto, mas porque Deus colocou no seu coração, sabe, alguém que vai ser a resposta a isso. Porque os recursos, o tempo e os dons também podem ser colocados a serviço daqueles que precisam e a serviço da igreja de Cristo. Meus irmãos, é importante dizer a vocês que nada disso compra a salvação, amém? E nós temos muita convicção disso. Efésios capítulo 2 diz que a salvação não vem de obras para que ninguém se orgulhe daquilo que faz. Vem de Deus. Mas tudo isso é uma expressão de uma vida que foi alcançada pela graça. Então, se você foi alcançado pelo Senhor, salvo pelo Senhor, agora você vive à luz de sua palavra. Você tem Jesus como modelo que serviu todos, mesmo sendo Deus. Aquele que lava os pés do Judas que iria traí-lo, mesmo sabendo disso. Aquele que Filipenses 2 diz que esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, de homem,
sabe, reduzindo toda a glória que ele tinha, sabe, a esse tempo sofrido que teve aqui, de muitas misérias e dores. A exemplo dele, e não para a salvação, é que nós vivemos essa vida cheia de obras também. Jesus, ele está nos ensinando a perguntar algo para o nosso coração, que é: o que eu estou fazendo com aquilo que ele colocou nas minhas mãos? Quero te convidar agora a pensar sobre isso. Recursos, tempo, talentos, dons, bens. O que é que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Com a sua casa, com a sua família. O que é que você está fazendo com o que Deus colocou em suas mãos? Talvez você pense assim: eu não consigo fazer muito. Mas eu sei de um Deus que, na disposição de um menino de entregar poucos pães e peixes diante do Senhor, multiplicou a fim de que sobrasse para um povo que estava faminto. Eu costumo também dizer que, se a sua fala é nem um pouco eu consigo levar, porque eu não tenho nada, Lutero tem uma frase sensacional. Ele diz o seguinte: se Deus criou o mundo do nada, enquanto você tiver nada ou for um nada, Ele pode fazer algo através de você. Então, meus irmãos, não é sobre ter muito, nem sobre ter pouco, ou não ter nada. É sobre entender que Deus, Ele vai provendo, Ele vai nos dotando, sabe, de capacidades, recursos, Ele vai nos ajudando a fazer boa gestão do nosso tempo, Ele vai nos dando talentos, habilidades, capacidades que são muitas vezes, aos olhos dos homens, impressionantes, mas que podem ser muito bem usadas só para a sua própria, sabe, vontade, glória e mercê. Quando todas essas coisas deveriam, na verdade, ser colocadas diante do Senhor. Versículo 21 deixa isso muito claro para nós, o porquê disso tudo. E ele vai dizer: porque aonde estiver o seu tesouro, ali está também o seu coração. Que forte isso. Sabemos que o tesouro é aquilo que é guardado com zelo. Então, aonde está, sabe, toda a sua intenção de cuidado, de zelo, sua dedicação, seu esforço, ali está o seu coração. Talvez nem todos tenham essa característica, mas tem gente que é cheia de projetos. Gente, eu não posso ver um projeto que eu mergulho nele, né? Diariamente, eu sento com um amigo e a gente inventa história, né? E às vezes eu me vejo cheio de coisas, né? E meu coração se entrega a essas coisas. Mergulho de cabeça mesmo. Então, não é só sobre o tesouro acumulado, mas é sobre aquilo que para o nosso coração é precioso. Aquilo que para o nosso coração é riqueza. E talvez para você, riqueza sejam seus amigos. Nossa, eu amo estar com os meus amigos, isso é riqueza para mim. Mas talvez a atenção que você tem dado para os seus amigos esteja, sabe, fora das proporções, dos limites. E você poderia estar dedicando parte desse tempo ao serviço, a se doar por alguém que talvez esteja carecendo de um amigo. Então, estou dando exemplos aqui porque a gente sempre acha que vai falar com o cara do dinheiro. E convenhamos, ser o cara do dinheiro nos tempos que nós estamos vivendo está sendo bem difícil. Então, mas talvez você seja a pessoa, sabe, das habilidades sociais, da comunicação, dos sonhos, dos projetos. Vai fazer gente sonhar. Vai fazer gente, sabe, se movimentar. Vai fazer gente saber que dá para viver uma vida abundante. Vai levar essas pessoas para esse lugar, sabe, que tira elas da miséria e leva elas a um lugar de dignidade. É bom estar com os amigos. Maravilhoso. É melhor ainda estar com a família. Mas é bom também, meus irmãos, quando a gente sai de casa com o coração disposto a dar. O próprio Jesus vai dizer que é melhor dar do que receber. E isso é cientificamente uma realidade. Quantos estudos nos mostram que o nosso
corpo, nosso organismo, ele produz algum tipo de hormônio, que eu não lembro exatamente qual, assim, num nível muito alto, quando nós estamos sendo generosos, quando nós estamos dando, doando. Então, meus irmãos, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Se uma causa se tornar para você o seu tesouro, ali o seu coração vai estar. Então, até mesmo nisso nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes uma causa boa, uma boa intenção, sabe, algo que é legal para você, que faz sentido para os outros, pode se tornar o tesouro do seu coração e te desviar até do propósito do Senhor, ainda que você faça as coisas. Aí você chega diante do Senhor: Senhor, no teu nome eu fiz isso, aquilo. Eu expulsei demônios, Senhor, eu orei, os enfermos foram curados, e o Senhor vai dizer, a gente vê isso no texto bíblico, né? Afastem-se de mim, apartem-se de mim, eu não conheço vocês. Quem é que precisa ser o nosso tesouro? O Senhor, o Evangelho. O próprio texto bíblico diz que o Evangelho é como um tesouro que é encontrado no meio do campo. Então, se o nosso coração estiver no Evangelho, no Senhor Jesus, ali estará o nosso coração. E as causas do Senhor se tornarão as nossas causas. E a vida do Senhor se tornará também a vida de Cristo em nós. A gente não entende essa dinâmica, né? De viver a vida de Cristo em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo em mim. A vida que eu tenho não é mais minha, é vida de Deus. Como que funciona isso? Quando o meu coração encontra no Senhor um tesouro precioso, ali o meu coração então descansa nele, e as causas do Senhor, a vida do Senhor passa a ser a minha vida, o meu propósito de existência. E aí a gente é capaz de, como Paulo, lá em Atos capítulo 17, chegar diante do Areópago, diante dos homens sábios, e dizer assim: por ele eu movo, por ele eu existo. Por ele nos movemos, por ele existimos, somos quem somos. É na medida que o nosso coração encontra no Senhor descanso. Então, a gente precisa hoje reavaliar as nossas prioridades de tempo, nossas prioridades financeiras. Precisamos reavaliar a nossa prioridade com os nossos talentos, porque elas direcionam completamente as nossas afeições. Então, meus irmãos, essas três coisas, talento, tempo e recursos, são excelentes ferramentas de um diagnóstico do seu coração. Quer descobrir, sabe, aquilo que realmente importa para alguém? Observe como essa pessoa, ou a começar por você, observe como você investe o seu dinheiro, como você investe o seu tempo, como você investe a sua energia, como você investe os seus recursos. Começa a pensar nisso agora. Como é que você está investindo o seu esforço, o seu tempo, as suas forças? Como é que você está fazendo isso? Você quer conhecer alguém? Pergunta para ela como ela organiza a semana dela. Pergunta para ela quais são as prioridades dela, porque o nosso coração sempre segue o nosso tesouro. Sempre segue o nosso tesouro. Isso explica por que Jesus fala tanto sobre dinheiro aqui para nós. Não porque o dinheiro seja o assunto mais importante da nossa vida, mas porque o dinheiro frequentemente revela aquilo que nós consideramos mais importante. Frequentemente. Então não é sobre possuir coisas. É fazer uma outra pergunta. Se Deus tirasse de você aquilo que você possui, você conseguiria percebê-lo ainda como seu maior tesouro? Aqui falando sobre os recursos. Mas e sobre as coisas que você gosta de fazer? Aos que gostam de jogar bola, por exemplo, se Deus tirasse de vocês a habilidade de jogar bola, vocês ainda iam encontrar prazer na vida, no Senhor, nas coisas do Senhor. Aos músicos, nós que tocamos, será que se Deus tirasse de nós a nossa habilidade de tocar, nossa habilidade de perceber os sons e harmonizar as coisas, será que ainda seríamos satisfeitos no Senhor? Ou será que a satisfação que nós temos no Senhor vem, na verdade, da satisfação que nós temos, sabe, naquilo que fazemos?
Às vezes a gente se engana achando que estamos satisfeitos no Senhor, quando nós estamos satisfeitos no bom som que nós produzimos, na boa pregação que nós fazemos, sabe? Eu falei de futebol, no bom futebol que jogamos, mas nas coisas que nós gostamos de fazer. E a gente acha que, não, nós estamos satisfeitos no Senhor, porque Ele está nos capacitando para fazer isso. E nós estamos fazendo isso para a glória dEle. Mas às vezes a nossa satisfação, ela para naquilo que nós fazemos, naquilo que nós possuímos. Mas e se perdêssemos tudo isso, será que ainda teríamos Deus como aquele em quem nós somos satisfeitos? Já disse a vocês, o John Piper, ele escreve algo maravilhoso. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele do que em qualquer outra coisa. Deus é mais glorificado, ou seja, recebe maior louvor, maior honra, quando nós estamos satisfeitos no Senhor, quando nós estamos plenos nele, quando Ele é para nós o nosso maior tesouro. Agora, meus irmãos, o tesouro tem a ver com algo que nós olhamos, tem a ver com algo que nós almejamos, tem a ver com algo que nós dedicamos a nossa atenção, e para isso nós precisamos então dos olhos. E o texto vai continuar no versículo 22 dizendo: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Agora Jesus está mudando a metáfora, mas ainda está falando aos nossos corações sobre prioridades. Ele saiu do tesouro e agora falou sobre os olhos, que nos permitem perceber o tesouro. À primeira vista, parece que a gente talvez esteja até entrando num novo assunto. Muitas Bíblias, inclusive, estão separadas aí essas partes. Se vocês olharem, tem um subtítulo aí entre esses textos. Mas, na verdade, no pensamento bíblico, o olho pode representar a maneira como uma pessoa percebe a sua realidade, a sua disposição interior e aquilo que ela deseja. Então, quando o texto fala aqui sobre os olhos bons, ele está falando sobre os olhos que são simples, íntegros, sinceros, generosos. Por isso que muitos estudiosos eles vão entender aqui que Jesus ele está fazendo um contraste entre o olhar generoso e o olhar mau, especialmente no contexto financeiro, na maneira como nós olhamos, nos dedicamos e percebemos, sabe, os nossos recursos, nossos talentos e o nosso tempo. É importante para nós isso, porque no mundo bíblico, alguém poderia ser descrito como tendo um olho mau para indicar alguém que é avarento. E faz todo sentido. Porque esse desejo de possuir só vem porque a gente começa a olhar muito. Quem não tem nos seus favoritos do Mercado Livre um monte de coisa que todo dia entra lá só para ver se está lá, né? Como se fosse sair correndo. Eu tenho uns negócios de som, de equipamento, eu olho lá e vejo, nossa, baixou R$1, é agora. A gente vai dedicando, sabe, o nosso olhar a isso, e começa a se tornar o tesouro do nosso coração. Pastor, a gente não pode perseguir essas coisas? É lógico que a gente pode, mas a gente tem que fazer isso com sabedoria, com cuidado. Provérbios capítulo 23 diz que essas pessoas do olhar mau, elas são associadas, sabe, a uma pessoa mesquinha, e você não quer ser essa pessoa. Então Jesus está dizendo, a maneira como nós enxergamos as riquezas revelam a condição do nosso coração, o estado do nosso coração. Às vezes está tão perdido que precisa de um detox, precisa, sabe, de um tempo longe, distante das coisas. Minha esposa, por exemplo, está aí quase um mês sem Instagram. Ela entendeu, assim, eu preciso desse tempo. Talvez para você não faça diferença. Você consuma pouco do Instagram e, sabe, tenha isso equilibrado na sua vida. Mas a maneira como você enxerga as coisas, as riquezas, sabe, elas vão revelar a condição do seu coração. Então, se nós estamos enxergando as coisas de Deus, elas precisam ser bem administradas. Mas o texto vai dizer no versículo 23, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. E até a luz que há em você, elas vão ser trevas. Que grandes trevas serão. Está falando sobre isso. O coração corrompido. A pessoa que não está enxergando corretamente, mas que ainda acha que é prudente. Sabe esse olhar que está... que ele está como se tivesse, sabe, algo
que o impede de enxergar plenamente a realidade. Está olhando e sabe, está com a vida corrompida, mas está achando que é prudente. Está falando assim, eu faço isso por segurança. E está chamando de segurança muitas vezes aquilo que é avareza. Está chamando muitas vezes de planejamento aquilo que no fundo é falta de confiança em Deus. E meus irmãos, mais uma vez eu digo, não é sobre gastar tudo que você tem. Não é sobre não ter planejamento. Mas é sobre muitas vezes achar que aquilo que nós estamos fazendo é bom, mas com olhos maus. Porque os olhos estão corrompidos e o coração consequentemente também. Então existe uma advertência muito séria aqui. Porque o materialismo, ele não faz com que as pessoas digam assim, eu quero abandonar a Deus, em função das coisas que eu tenho. O materialismo, ele só leva alguém a dizer o seguinte, eu preciso só de um pouco mais. Eu preciso de só mais uma coisinha. O consumismo faz isso. Eu preciso só de um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de segurança, um pouco mais de patrimônio, um pouco mais de conforto. Quantas pessoas não fazem isso? Ah, eu quero me casar, mas eu preciso de um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de segurança, um pouco mais de patrimônio, um pouco mais de conforto. Ah, eu quero ter filhos, mas eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais segurança, eu preciso de mais conforto, eu preciso de mais patrimônio. E aí a gente vai empurrando a nossa vida, e vocês vão perceber que nunca vai chegar ao lugar que você vai ter dinheiro suficiente, segurança suficiente, patrimônio suficiente e conforto suficiente. Você tem que caminhar não por aquilo que você tem ou vê, mas pela fé, por aquilo que o Senhor diz a seu respeito. Porque se o Senhor te pedir para ter filhos, mesmo não tendo R$1 na conta, Ele vai prover o recurso. Meus irmãos, o Senhor, Ele paga a conta quando Ele chama. Ele não é aquele cara que te chama para um café e faz você pagar a conta. Entendeu? Ele paga a sua conta, se Ele está te chamando. Se Ele está dizendo assim, vem, pode fazer. É porque Ele tem disposição e vai te dar meios para isso. E é importante tomar todo o cuidado também, porque tem gente que acha, então eu vou viver do jeito que eu quiser, porque Deus vai pagar todas as minhas contas. Não, é sobre aquilo que é dele, é vontade dele para nós, ele vai prover, ele vai dar os recursos, ele vai dar os meios. E é importante nós entendermos isso, e no versículo final, aqui o versículo 24, o texto vai encerrar, né, a nossa reflexão de hoje, justamente nos levando a pensar sobre esses dois senhores da nossa vida, porque agora nós estamos diante de dois senhores, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, mas também o dinheiro que para nós muitas vezes se torna o Todo-Poderoso da nossa vida também, aquele que nos permite algo. Meus irmãos, quem não se sente mais seguro com um pouco mais de recurso na conta? Acho que os homens, principalmente, têm isso. Né? Algum bônus, algum benefício, alguma coisa. A gente dorme até mais tranquilo. Não sei vocês, mas eu estou confessando aqui, sabe, as minhas limitações. A gente até dorme mais tranquilo, a gente fica em paz, até ronca. Né? Porque lá no fundo, por mais que a gente creia no Senhor como o provedor, tem um peso, sabe, sobre nós, que é de fazer por onde. É o famoso, né, Deus ajuda quem cedo madruga. Heresias 6:6. Né? O Senhor, Ele está querendo definir no nosso coração as nossas prioridades. E Ele vai dizer assim, ninguém pode servir dois senhores. Porque quando faz isso, vai odiar um e amar o outro. Quando faz isso, vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. A palavra Senhor é a palavra grega Kyrios. E ela não indica alguém que possui uma autoridade parcial na sua vida. Sabe, é Senhor sobre uma área específica da sua vida. A palavra Kyrios, ela está falando de um Senhor que é Senhor, sabe, de maneira plena do seu coração e da sua vida, alguém a quem você deve obediência, alguém a quem você pertence. E aqui o Senhor está dizendo assim, não tem como ser meio a meio de um Senhor e de outro. Porque aquele que é Senhor, você deve obediência. Então como que você obedece meio a meio? Aquele que você diz que é Senhor, você se entrega completamente. Como que você se entrega completamente meio a meio? Não tem como. Então, o que o Senhor Jesus está nos dizendo é,
não dá para ter dois senhores que são absolutos no seu coração. Você pode ter dinheiro. Eu vou falar de dinheiro, mas é tempo, talento, tudo aquilo que eu estava falando. Você pode ter dinheiro, você pode trabalhar com dinheiro, você pode administrar o dinheiro, você pode possuir muito dinheiro, mas você não pode servir ao dinheiro. Porque o seu serviço é ao Senhor Deus. Esse é o ponto. O versículo termina dizendo isso. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Não há como servir dois. Né? Alguns talvez tenham uma tradução que vai dizer a Deus e a Mamon. Né? Que quer dizer riquezas. Então, eu acho que, eu vejo até de certa forma que o Senhor coloca esse amor, a riqueza, como, sabe, um rival mesmo, como alguém que precisa ser destronado do nosso coração, da nossa vida. Porque o dinheiro, no final das contas, ele só consegue prometer aquilo que Deus pode fazer. Acho que isso é um ponto importante. Ele promete algo que só o Senhor pode fazer. Ele promete felicidade. E talvez até dê momentos de felicidade, circunstanciais, momentâneo, temporário, como nós estávamos falando. Mas só o Senhor pode nos fazer plenamente felizes. Paulo é testemunha disso. Paulo vai dizer, eu sei o que é ter muito e sei também o que é ter pouco. Sei o que é comer com fartura, mas sei o que é não ter nada para comer. Aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. É nesse contexto que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. É nesse contexto. A gente vê essa frase nos carros, né? Estampadas, tatuadas. Tudo posso naquele que me fortalece, mas é nesse contexto. Sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco. Sei o que é comer bem, sei o que é comer mal. Sei o que é vestir roupas caras, mas também sei o que é ter quase nada para vestir. Aprendi a ser contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, Calvino ele fala algo muito interessante. Ele diz que o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. O nosso coração está sempre buscando algo, sabe, para entregar a Ele, a esse algo, a nossa segurança, a nossa identidade, sabe, a entregar a essa coisa poder, satisfação e assim por diante. E a gente precisa tomar cuidado, porque só há um que pode ter esse lugar no nosso coração, que é o Senhor Jesus. Então, Jesus não está dizendo para nós hoje que ter dinheiro é pecado. Jesus não está dizendo que ter talento é pecado. Jesus não está dizendo que ter tempo é errado. Não é. A Bíblia está nos ensinando tudo isso. Não é sobre ter. O problema está em amar essas coisas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo vai dizer o seguinte, o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males, de maldade. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Também tem uma coisa que precisa ser corrigida. Talvez essa ideia, se eu tiver fé, Deus me dará riquezas. Isso também acontece muito nos nossos dias. Não é o ensino de Jesus. Jesus não promete prosperidade terrena. Jesus, ele promete algo que é muito maior, tesouros nos céus. Sabe? É ser agradado, é se agradar das coisas do Senhor. Então, meus irmãos, você tem hoje uma ótima ferramenta para fazer um diagnóstico do seu coração. Que é a simples pergunta: o que eu faço com aquilo que possuo? O que eu faço com aquilo que eu tenho em mãos? O que eu faço com o tempo que tenho? Não é sobre jogar tudo para o alto, porque planejamento é responsabilidade. Mas é sobre confiar que o coração dos homens faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. Meus irmãos, Salmo 24, versículo 1 diz, ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude. Isso muda a nossa relação com as coisas. Isso muda, na verdade, tudo na nossa vida. É sobre contentamento. Que o Senhor gere no seu coração um coração de alguém que é contente.
Nessa manhã, minha oração é para que você saia daqui contente com aquilo que o Senhor tem lhe dado. Vai mudar a sua perspectiva. Vai mudar a maneira como você percebe essas coisas. Você vai entrar na sua casa e vai, obrigado, Senhor, pela casa que o Senhor me deu. O cantinho que estava desorganizado, você vai querer arrumar. Porque foi o Senhor que me deu. Como é que eu estou fazendo má gestão disso? Sabe, aquilo que estava na gaveta, o projeto, o sonho, sabe? Deus, Ele vai te ajudar a olhar para aquilo com carinho, sem se tornar ídolo do seu coração, mas se tornar algo que possa glorificar o Senhor. Então Ele vai organizando tudo, a nossa casa, a nossa vida. Ele vai sendo Senhor. E como Senhor, meus irmãos, Ele vai tomando conta de cada detalhe. Os detalhes que você acha que conhece, que não são percebidos dos seus olhos. Deus está vendo, Deus está guardando, Deus está cuidando, porque Ele faz isso. Apocalipse diz que o Senhor conserva a sua igreja, ou seja, o seu povo, em suas mãos. E aí sim, o conservar, o guardar como tesouro faz todo sentido. Mas esse é um papel do Senhor, a nós é o de confiar. Será que você confia mesmo no Senhor? É a pergunta que eu te faço essa manhã. Quanto que você confia no Senhor? Quero convidar você a fechar os seus olhos, assim mesmo, sentados, e colocar o seu coração diante do Senhor.